Bom dia, Poema! Meu Deus, que alegria estar aqui, nessa cidade geladinha, aleluia! É gelada por fora, mas cheia de fogo de Deus por dentro, amém? Dá um abraço aí de lado no seu irmão, fala que bom que você está aqui nessa manhã, Deus vai falar com você, vai ser uma manhã especial em nome de Jesus. Amém, gente? Vocês estão felizes aí? Quem estava aqui no nosso jantar de casais? Dá um glória a Deus. Ó, que benção, a galera estava aí. Trabalharam bastante, gente, de sexta para cá? Amém? Amém, glória a Deus. Amigos, é sempre uma alegria estar aqui e um nervosismo tremendo. Porque eu admiro tanto os pastores de vocês, nós amamos tanto. Olha, eu fico até emocionada de falar, de tanto que eu amo eles. E para nós é uma responsabilidade muito grande estar aqui, porque eles carregam algo muito precioso. Mas, como diria um amigo meu, né? Deus usa até um jumento, né, gente? Por que Deus não pode me usar, né? E eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor vai falar com você, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Jesus, Pai, eu peço ao Senhor que nessa manhã o Senhor venha derramando sobre nós algo fresco, algo novo da Tua presença. Jesus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua presença, Jesus. Como o Dani falou aqui, não há outro como o Senhor, nós valorizamos a Tua presença que está neste lugar. Então fala conosco, marca as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, que a Tua presença, que o Teu Espírito seja derramado aqui, Jesus. Deus, também venha sobre a minha vida, Jesus, que aquilo que eu fale aqui seja conduzido pelo Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e muito amém, glória a Deus. Amigos, esses dias o Senhor tem colocado no meu coração um senso de urgência. E eu acredito que não é somente no meu coração, com certeza quem estava aqui na conferência, que foi maravilhosa, e nós falamos sobre essa urgência. Por muito tempo na minha vida eu achei que Deus tinha urgência em me usar. Mas na verdade Deus nunca tem urgência em usar alguém, sabia? Deus tem urgência em manifestar a presença dEle, amém? É isso que Deus tem urgência. Deus, vamos que Deus tem pressa para te usar. Não é sobre você, meu amigo, ó, para. Não é sobre você, mas é sobre um povo que manifesta a presença dEle. Deus tem urgência em que a glória dEle seja manifestada na cidade de Curitiba. Dá um glória a Deus aí. E meus amigos, eu acredito muito que esse é um tempo em que o Senhor está derramando um avivamento. Mas sabe, não é, talvez nós sejamos a última geração a pregar. Você tem ideia que Jesus está voltando? Olha para o seu irmão aí e fala assim, você já percebeu que Jesus está voltando? Que nós estamos entrando nos últimos dias? Que a Bíblia está se cumprindo? E talvez nós sejamos a última geração. Nós acabamos de apresentar aqui um bebezinho. E eu fico olhando às vezes para o meu filho também, eu falo assim, meu Deus, talvez essa geração nem ainda se case ou se forme, porque Jesus está voltando, e está voltando para buscar uma igreja que o ama, uma igreja que sabe quem Ele é, amém? E eu acredito que Deus tem algo com o Brasil. Aliás, nós temos brasa no nome, né? Fala para o seu irmão assim, você tem brasa no nome, sabia? Você é um brasaleiro. Quantos são brasas cheias do Espírito Santo? Dão glória a Deus. Meu Deus, nós somos brasa. Quem aqui... Ontem eu comi um churrasco bom, gente. Vou contar para vocês que o povo de Curitiba sabe fazer churrasco. Quem aqui sabe fazer churrasco? Levanta a mão aí. Aí, ó, muitos churrasqueiros, aleluia. Aos meus irmãos churrasqueiros. Quem põe a mão na brasa pegando fogo?
Ninguém. Por quê? Por que você não pega a brasa? Porque queima? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus. Depois eu viro meme, que eu dou esses pulinhos, eu viro meme. Você tem que ser como aquela brasa do churrasco. Quando as pessoas chegarem perto de você, vai ter tanto calor, vai ter tanto fogo de Deus irradiando na sua vida, que você vai chamuscar ela com a presença de Deus, amém? Meu amigo, quando alguém chegar para te cumprimentar, você vai queimar a mão dela de tanto fogo, porque você é uma brasa viva, porque você é um brasileiro, amém? Aplaude a Jesus se você tem brasa aí. Meu Deus. Meu Deus. Efésios 3:20 é muito conhecido, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu gosto dessa segunda parte aqui. Segundo o poder que atua em nós. Levante sua mão para o céu e fala assim: o poder é de Deus, mas Ele atua na terra através, faz assim para você, é de você, meu irmão, é através de você, o poder é de Deus, mas Deus decidiu atuar na terra, através da minha vida e da sua vida. Então você, ô Brasa Viva, é através de você que o Senhor vai mudar a história dessa geração, é através de você que Deus vai mudar a história da sua família, é através de você que Deus vai mudar a vida daqueles que estão trabalhando ao seu lado, amém? Não é sobre você. O poder não é seu, mas você é o agente de milagres dessa geração. Aleluia, aleluia. Abre comigo lá em Êxodo, nós vamos ler um pouquinho. Êxodo 3, 1 a 14. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era um sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver que coisa impressionante, porque essa sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, aqui estou eu, ele respondeu. Então disse: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo do Egito, e escutando o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento dele. Por isso, desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui, para uma terra boa, vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, vá, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu: quem sou eu para apresentar a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: certamente estarei com você. Este é o sinal que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntaram: qual é o nome dele? O que eu direi? Disse-lhe a Moisés: eu sou o que sou.
E é isso que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Meu Deus, dá um glória a Deus aí, igreja. Amigos, essa passagem tem mexido tanto comigo. Exatamente ali no começo do ano, entre o final do ano, o Senhor me entregou essa mensagem. Eu já preguei em alguns lugares, mas todas as vezes que eu leio isso, meu coração se estremece. Porque essa passagem fala de um Deus que ama o seu povo. De um Deus que escuta a oração do seu povo. E um Deus que levanta pessoas improváveis para fazer algo sobrenatural na terra. Talvez até aqui você se sentia improvável. Mas Deus está te dizendo: ei, fui eu que te criei. E eu levanto improváveis para manifestar a minha glória na terra. Amém? E Moisés estava num dia comum de trabalho, meus amigos. Era o trabalho de Moisés. Depois que ele fugiu do Egito e encontrou Jetro e se casou, fazia parte da rotina de Moisés levar o rebanho para comer, para pastar. Ele estava num dia comum, ele estava no seu cotidiano, ele estava num lugar comum. Ele já tinha visto aquelas planícies e aquelas sarças muitas vezes. Eu sempre falo, quando eu prego, eu vou falar aqui de novo: basta um dia comum com Jesus para transformar toda a sua história. Podia ser só um domingo comum, podia ser só um final de semana comum, mas se tem a presença de Deus, Ele pode estar te mudando agora, pode estar te curando agora, amém? Porque basta um dia comum com Jesus. Ele estava no seu cotidiano, mas o que fez a diferença? O fogo da presença. Meu Deus, assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. Meu Deus! Gente, eu cantava do trono da presença, mas não é fogo da presença. Eu tenho a mania de trocar as letras, mas glória a Deus, é sobre o trono da presença, é sobre o fogo da presença, amém? E ele estava ali, e de repente ele começou a ver o fogo. E ele ficou admirado, ele ficou curioso. É isso que a Bíblia diz, que Moisés ficou curioso. Opa! Aquela sarça ali está pegando fogo, mas ela não queima. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você veio aqui nessa manhã, talvez seja a primeira vez que você veio aqui, e você está como Moisés, você só veio curioso. Eu quero te dizer, meu irmão, se você entrou aqui apenas pela curiosidade, o fogo da presença vai te encontrar nessa manhã, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos, vamos orar agora. Se tem algum visitante aqui, nós vamos orar por você agora, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que estão aqui pela primeira vez, pela segunda vez. Pai, mas nós pedimos ao Senhor que o fogo comece a queimar no coração deles. Não é mais um dia comum, mas é a manifestação da Tua presença. Eles podem ter vindo aqui por uma curiosidade, mas encontraram a Tua presença. Encontraram um Deus que cura. Encontraram um Deus que restaura. Encontraram um Deus que salva. E eu peço ao Senhor que se manifeste aqui, Pai, em nome de Jesus, com salvação, com cura, com libertação, em nome de Jesus. Amém. Então, ele vai por curiosidade e ele encontra a presença. E deixa eu te falar uma coisa, quando nós encontramos a presença, a primeira coisa que a presença faz, ela realinha a minha visão. Quando Moisés, ele estava ali, e ele estava cuidando do rebanho. Em algumas versões diz que Moisés se virou e olhou aquele fogo. Moisés estava aqui, vivendo a vida normal, vivendo
cuidando só dos seus próprios interesses. De repente ele sente o calor daquele fogo e ele se vira e ele vai em direção. Ei, meu amigo, o fogo de Deus, ele começa a realinhar a sua direção. Isso é a conversão, vocês entendem isso? Quem já fez autoescola aqui? Né? Fala assim, a conversão indica o condutor que vire. Isso é a conversão. Naquele momento, Moisés converteu. E ele começou a andar pela presença. Quando Moisés encontra o fogo, Deus está dizendo: ei, Moisés, chega de cuidar das coisas deste mundo. Agora eu tenho uma missão para você, e é mais alta e mais poderosa do que você já imaginou. Meu Deus! Moisés, saia! Pare de andar por aquilo que é natural. Você só está vivendo aquilo que é natural. Moisés, eu estou te chamando para andar naquele que é sobrenatural, para viver coisas que você jamais pensou que viveria. Meu Deus! Há um chamado para nós, amigos. Vamos abrir os nossos olhos, vamos parar de olhar só por aquilo que é natural, porque aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, quer operar através de você milagres da terra. Ah, meu Deus, eu até esquento em Curitiba agora, Jesus. E mais, quando ele olha, quando ele decide olhar e ir em direção à sarça, aquela sarça chama ele pelo nome. Moisés, Moisés. Ei, Moisés. Sabe por que Moisés estava escondido no deserto? Porque ele era um assassino. Porque ele era um fugitivo. E quando nós encontramos a presença de Deus, Ele nos chama pelo nome e fala assim: ei, Moisés, você era um fugitivo até vir aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus dos teus antepassados. Deus lembra Moisés que ele não era só um fugitivo, que ele não era um assassino, mas ele era criado por Jesus, ele era chamado por Deus desde o seu nascimento. O Senhor revela a Moisés a sua identidade. Moisés, você não é mais um assassino, porque eu te criei para ser nação minha. Eu criei você, eu imaginei você desde a época dos teus pais. Ele diz assim, ó: eu sou o Deus do teu pai Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ei, Moisés, se lembre, você pode ter passado por muitas coisas difíceis até aqui, mas eu sei quem você é. E não é o que o mundo diz quem você é, mas é quem Deus diz que você é. Nós cantamos essa música aqui, e eu não consigo cantar essa música sem me emocionar muito. Que fala: aquele que nos chama fará acontecer. E, muito bem, o amigo está aqui esperto. Porque o dia que Jesus nos chamou, o dia que Jesus mudou nossa história e nos chamou pelo nome, né, Dani? Estava tocando essa música e começava assim: aquele que começou, terminará a obra linda. E nós subimos naquele altar, naquele dia, e eu estava aqui orando, falando: Senhor, não me deixe esquecer como eu senti aquele dia, porque talvez eu me sentia como Moisés, inadequada. Eu olhava para nós e falava: Senhor, como nós chegamos até aqui. Mas o Senhor naquele dia falou assim: ei, aquele que começou a obra vai terminar. E a música ainda diz assim: olho minha fidelidade, penso como vou permanecer aqui. E nós olhávamos para nós e falávamos: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Nós somos tão falhos, tão pecadores. Mas o Senhor estava nos lembrando da nossa identidade. Não é o que nós carregamos de sucesso ou de fracasso que é a nossa identidade, mas quem Deus nos chamou.
E sabe o que Deus diz para nós? Nós somos filhos amados. Nós somos aqueles que Ele sonhou. Ei, Jesus sonhou com você. E Ele quer lembrar você disso. Ele te chama pelo nome. Amém, meus amigos? Meu Deus. Então, primeira coisa que a presença muda em nós é a nossa visão, é a nossa direção. Ela realinha a nossa visão e ela nos leva ao nosso destino, revela o nosso destino. Segunda coisa que a presença, quando nós encontramos com a presença, acontece. Ela realinha os nossos passos. Bate o pé no chão aí. Bate o pé para saber que você tem pé, aleluia. Moisés vai andando e aquela presença fala para ele assim: ei, Moisés, para. Tira as sandálias primeiro. Moisés. Amigos, a sandália naquela época era uma proteção natural. Eles andavam, o lugar era cheio de pedras, né? É difícil andar nas pedras, né? Quem já andou aqui perto de cachoeira, dói o pé, não dói? Umas pedras 5. Então eles precisavam andar com a sandália para proteger. Então ele vai chegando perto e a presença fala para ele assim: Moisés, antes de chegar aqui, tira as sandálias. Moisés, tira a sua proteção natural. Moisés, seja vulnerável. Mostre as suas dores. Mostre aquilo que te feriu. Não é hora, quando nós chegamos na presença de Deus, há um convite para nós, amigos. Tire as sandálias. Mostre seus defeitos ao Senhor. Porque só assim você pode entrar por completo na presença. Dá um glória a Deus aí. Na presença de Deus não podemos nos esconder. Com a nossa proteção natural. Quando chegamos à presença, existe o convite da vulnerabilidade. Deus dizendo para Moisés: você chegou até aqui, cheio de marcas, como um assassino, como um fugitivo. Mas eu vou realinhar os seus passos. E você vai ser o homem que vai liderar o meu povo para a libertação. Muitos de nós, e eu conheci algumas histórias aqui ontem, chegamos aqui exatamente como Moisés, com os pés feridos, mas com uma sandália, protegendo muito bem os nossos pés. E quando nós entregamos ao Senhor as nossas sandálias, então Ele pode fazer a obra completa nas nossas vidas. Meus amigos, todos nós temos dores, todos nós vivemos dias difíceis, todos nós temos uma história difícil, um dia triste para contar. Mas quando nós entregamos isso na presença do Senhor, o Senhor pode transformar a nossa história e realinhar os nossos passos. Ei, até aqui nós andávamos por aquilo que conhecíamos, por aquilo que é natural. Mas na presença de Deus eu não preciso de proteção, porque é Ele quem vai calçar os meus pés com poder e com graça. Amém? E assim como na época de Moisés, existe uma geração clamando, chorando pela presença do Senhor. E deixa eu te falar, o clamor dessa geração chegou aos ouvidos do nosso Deus. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele continua ouvindo a oração daqueles que sofrem. Cadê? Êxodo 13:11 fala assim: portanto, vá, eu envio a Faraó para tirar o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu: quem sou eu para me apresentar a Faraó e aos israelitas? E Deus afirmou: certamente estarei com você. O povo estava sofrendo. Talvez, enquanto eu falei que existe alguém sofrendo, você lembrou de alguém na sua família,
que está precisando de uma cura. Talvez você lembrou de alguém que está com um casamento destruído e precisa de uma cura. Alguém que está na depressão, alguém que está nas drogas. E essa pessoa por algum momento pode ter clamado ao Senhor: Senhor, livra-nos. E então, assim como naquela época Deus começa a levantar um povo. Assim como Moisés, um povo inadequado. E Moisés, cheio de insegurança, cheio de temor, ele chega na presença de Deus, fala assim: Deus, eu sei que tem um povo sofrendo lá, eu tentei fazer justiça com as minhas mãos, mas eu não consegui. Então Deus diz para Moisés: ei Moisés, eu já te ensinei, não é mais natural, é pelo poder dos céus, é pelo poder de quem está te enviando. Nunca foi sobre nós, mas é sobre quem nos comissionou, e Ele é poderoso, meu amigo. Ele é poderoso. Fala para o seu irmão assim: Deus é poderoso demais. Deus é poderoso demais. E Ele usa homens e mulheres comuns, homens e mulheres cheios de falhas, para mostrar que não é sobre nós, mas é sobre a presença. Meu amigo, você já pensou? Deus transformou uma sarça. Uma sarça virou uma ativadora de profetas, que dirá o que Deus vai fazer através de você. Uma sarça despertou Moisés, que foi o maior libertador. Imagina o que a presença de Deus pode fazer através da sua vida. Nós pertencemos à comissão dos profetas, amém? Nós somos os improváveis que Jesus está levantando nessa geração, para manifestar a glória dele. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam a presença de Deus? Então, meu amigo, comece a ser essa sarça ativadora de profeta. Aonde Deus te mandar, você vai. E não vai ser sobre você, vai ser sobre a glória que está sobre você. Vai ser sobre o fogo que vai chamuscar essa nação, amém? Sabe, eu estava lendo, eu gosto muito de ler sobre os missionários. É algo que me chama a atenção, sabe? Porque nós vivemos num país livre, glória a Deus por isso, né? Mas é impressionante como o nosso Deus continua fazendo milagres através de pessoas comuns que ouvem o chamado dele. Ninguém pode parar um apaixonado que entendeu o seu propósito. Ninguém pode parar. E eu estava lendo uma história de um missionário que ele entregou uma Bíblia, lá naqueles cantos da Ásia, que é muito perseguido, a um presidente, a um ministro, desculpa. E aquele ministro ficou irado contra aquele missionário, e decidiu queimar a Bíblia na praça. E ele queimou. Só que antes de queimar a Bíblia, ele fumava. Então ele arrancou algumas páginas daquela Bíblia para fazer o cigarro, porque ele fazia seu cigarro. E ele queimou aquela Bíblia. E enquanto ele fumava, meus amigos, ele começou a ler aquelas páginas que falavam de amor e perdão. E esse homem se rendeu a Jesus. E foi atrás daquele missionário, falou assim: me dá uma nova Bíblia, me ensina sobre esse poder do amor e do perdão que me alcançou. Amigos, ele estava fumando. Sabe, é a presença de Deus se manifestando na terra através de homens e mulheres comuns que entenderam o seu propósito. Cutuca o seu irmão e você entende o seu propósito, meu irmão. Aquele homem, aquele missionário podia ter sido morto naquele dia.
Mas ele ousou ir em nome do Senhor Jesus. Ele ousou não andar apenas por aquilo que é natural, mas entendendo que um Deus do sobrenatural pode usar até uma Bíblia escrita para fazer um cigarro, para mudar uma história. O que Deus pode fazer através de você então? O que Deus pode fazer através de você na sua família? O que Deus pode fazer através de você no seu trabalho, na sua faculdade? Ei, meus irmãos, é o tempo de nos levantarmos e pararmos do mimimi. Ai, aqui nunca vai dar certo. Essa pessoa não tem jeito. Não é sobre o que nós achamos natural, mas é sobre quem nos chamou. E Ele é poderoso para mudar histórias. E Ele continua fazendo. O Deus da Bíblia não mudou. Ele libertou Israel. E Ele quer libertar Curitiba. Ele quer libertar o Paraná. Ele quer libertar o Brasil. Ele quer libertar as nações. E essa é a pressa de Deus. Deus semeou um filho na terra para colher filhos. A maior semente de Deus foi um filho, porque Ele queria colher filhos de todas as nações. Aleluia, aleluia. Tem uma frase que eu gosto muito e eu ouvi também esse ano. Segura essa. Nunca foi falta de chamado, mas sempre foi falta de resposta. Sabe, Deus está nos chamando. Assim como Ele chamou Moisés. Moisés podia ter dito não, mas Moisés se posicionou para algo. Moisés creu naquela sarça, gente, que trem doido. Creu naquela voz e se posicionou. Disse, não, Deus falou comigo, então eu vou, então eu me posiciono. Ei, Deus está te chamando nessa manhã, mas e aí, você vai se posicionar ou vai correr? Vocês entendem que aquilo que Deus pode te usar para fazer, talvez Ele não use o seu irmão? Que existe uma geração, um povo que só você, da sua forma, vai alcançar para pregar. Deixa eu contar uma história para você, e essa é uma história triste. Falei que todo mundo tem uma história triste, né? Eu sou tímida, gente. Todo mundo ri nessa hora, mas eu sou, não sou, Dani? Olha, eu fico nervosa, eu vou pregar ali. Eu estava orando, falei, Senhor, falei assim, Daniel, segura minha mão, gelada. Porque eu já entendi que não é sobre quem eu sou, né? Vamos lá. Mas eu era mais tímida ainda, com 15, 16 anos. E eu já trabalhava numa empresa, numa multinacional. E eu cantava na igreja. Já contei essa história aqui que eu não passei no Caça Talentos da Poema, né? Orem por mim, irmãos. Mas na outra igreja eu cantava. E aí um amigo meu de trabalho foi até minha mesa. E ele falou assim, Lei, eu passei na porta da igreja e eu vi você cantando. Que coisa linda. Meus amigos, na hora eu travei. Eu olhei para ele assim, e meu Deus, ele me viu cantando, eu não sabia o que era pior, ele ter me visto na igreja, eu ter me visto cantando. E eu travei, que legal. E só, conversamos, ele foi embora, e eu fiquei muito sem graça, com muita vergonha. E no outro dia, era 23 de dezembro, estava chovendo na minha cidade, e eu para ir trabalhar, lá eu sou de Minas Gerais, né? Muito morro, meu Deus, como tem morro. Eu desci um morrão, assim, eram uns 20 minutos de morro descendo. E aquele dia eu acordei, como se a sarça tivesse me visitado no quarto. Eu acordei assim, Jesus, é hoje. O nome dele era Rivelino. Eu vou pregar para o Rivelino. Eu vou falar para ele. Época de Copa, Rivelino, né? Tudo bem, nem lembrava disso, gente. Mas eu falei assim, eu vou pregar para o Rivelino. E ele vai ganhar a Copa. Eu vou pregar para o Rivelino. E em nome de Jesus eu vou ter 2 ou mais. Na época era a célula que chamava. E eu vou ter uma célula na casa dele. E o bairro que ele morava era muito perigoso. E eu já comecei a declarar que ia ser o momento de que muitos iam se converter. Que os traficantes iam converter. Eu falei, é hoje. Cheguei no meu trabalho com essa determinação. Até pisando alto assim.
Aí, 23 de dezembro, eles estavam distribuindo as cestas de Natal. Então eu cheguei e não consegui falar com ninguém, porque teve reunião para distribuir as cestas. E era a TNT, que é uma empresa de transporte. E eles precisavam sair, porque as encomendas do Natal precisavam chegar. Então eu não consegui falar com o Rivelino. Rivelino pegou a cesta, enfiou dentro do caminhão e já saiu. 20 minutos depois, nosso telefone toca. O Rivelino sofreu um acidente naquela manhã. E ele faleceu dentro do caminhão. Amigos, essa história tem muitos anos. Eu tinha por volta de 16 anos. Então foi ontem, né? Brincadeira. Mas isso mexe comigo até hoje. Sabe por quê? Porque é disso que Deus tem pressa. As pessoas estão morrendo sem Jesus. E eu podia ter sido o instrumento de Deus para levar, para pregar o evangelho naquela única oportunidade daquele menino. E eu não fiz. Foi o pior Natal da minha vida. Mas aquilo me ensinou alguma coisa. Meus amigos, não é sobre quem eu sou, nem sobre as minhas dificuldades ou temores, mas é sobre a presença de Deus e a urgência que a vida é um sopro. Então Deus talvez esteja te levantando e você só vai ter uma oportunidade. E você precisa transbordar a Cristo. Você precisa manifestar a presença de Deus, porque talvez você só tenha uma chance. Amém ou não? Meu Deus. E sabe, quando a presença de Deus ela vem sobre nós, homens e mulheres incapacitados, cheios de defeito, Ele transforma a nossa vida. Desde a Bíblia é assim. Nós temos inúmeros homens e mulheres que eram incapazes, homens e mulheres que a sociedade não acreditava. E quando a presença de Deus, o fogo de Deus vem sobre eles, eles se tornam homens e mulheres extraordinários. Deus usa um fugitivo como Moisés para tornar ele um libertador. Deus usa um impulsivo como o apóstolo Pedro para tornar ele um apóstolo ousado. Pedro pregou para 3.000 pessoas de uma vez só. Um homem impulsivo, um homem que não tinha jeito, mas que se tornou um apóstolo ousado do Senhor. Deus usa um perseguidor como Paulo para tornar ele o maior apóstolo que escreveu os mais livros na Bíblia. Quem mais? Deus usa uma viúva pobre para se tornar mantenedora de profetas. Ei, então não é sobre o que nós temos, mas é sobre a presença. Se você não lembrar de nada que eu falei hoje, eu quero que você se lembre disso. Não é sobre as minhas limitações, mas é sobre quem eu carrego. E eu carrego a presença do Todo-Poderoso. Meu Deus, meu Deus. Da sarça ao Pentecostes, o mesmo fogo e a mesma presença. O que aconteceu com Moisés naquele dia, naquele monte, foi a sombra do que aconteceu em Atos. Vocês já pensaram nisso? Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Oh, meu Deus. Me segura, Jesus. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Dá um glória a Deus. Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Poder para quê? Poder para ser testemunha do poder de Deus. Naquele monte, o fogo estava fora para falar com Moisés. Hoje, o Espírito Santo desceu para que o fogo esteja dentro. Não é mais sobre fora, não é o que eu posso, esse ambiente de glória, é o ambiente de glória dentro do seu coração. É o Espírito Santo queimando dentro do seu coração. Quem já foi no monte e viu o graveto pegar fogo?
Aqui no Paraná tem essas coisas? Tinha. Vocês já viram que quase não acontece mais? Porque Deus não quer manifestar o fogo fora. Deus quer manifestar o fogo dentro. Você é o novo graveto. Fala, seu irmão, você é o novo graveto nessa época. É você quem vai pegar fogo, amém? E o povo levava o graveto para casa e começava a orar. Falava assim, pega fogo, graveto. Não era assim? Agora o povo é assim, olha, eu preciso de uma palavra. Vem aqui, vem pegar fogo aqui em casa, graveto. Vem pegar fogo aqui em casa que eu preciso de uma palavra de Deus, amém? O Espírito desceu como fogo. Aqueles homens que estavam em Atos, aqueles homens que estavam em Atos, eles tiveram contato com quem? Antes de ter contato com o Espírito Santo? Com quem que eles passaram alguns anos ouvindo, pregar e fazer milagres? Jesus. E Jesus, a Bíblia diz que Ele é o verbo, Ele é a palavra. Então, deixa eu te falar uma coisa. Para ser testemunha do poder de Deus, eu preciso da palavra e da presença. Mas é engraçado que Jesus conviveu, aqueles homens conviveram com o verbo vivo. Aquilo que nós lemos, eles viveram. Jesus era a palavra e estava dentro deles. Mas Jesus fala assim, antes de subir ao céu, Jesus fala assim para eles: parem, não vão apenas com a palavra. Vocês já têm, já estou falando até vocês, já estou curitibana. Vocês, mais uma semana aqui, eu estou falando guri, piá. Vocês já têm a palavra que sou eu. Mas não é sobre conhecer a letra. Você só pode ser testemunha, só pode operar os milagres quando você tem a palavra e o fogo de Deus. Ei, não vá apenas com o conhecimento, vá com o avivamento. Os discípulos tinham a palavra viva, mas Jesus disse, não vá sem a presença. Não vá sem a presença. Eu já falei aqui sobre Pedro. Pedro pregou. Hoje nós temos toda aqui, uma igreja maravilhosa com som. Pedro pregou para 3.000 homens. Falando assim. Como é que 3.000 homens? Eu ainda falo alto, né? Acho que num lugar aberto. Pedro pregou. Mas também é um trava-língua, né? Pedro pregou. Pedro pregou para 3.000 homens sem microfone. Ele falou uma boa nova. Ele falou a palavra. O que ele estava pregando? Ei, arrependam-se, porque Jesus morreu, mas Ele ressuscitou para que nós tenhamos uma nova vida. Pedro estava pregando a palavra. Mas você acha que 3.000 pessoas num lugar aberto ouviram a Pedro? Talvez ouviram pedaços dessa palavra. Mas o que Pedro tinha? Pedro tinha o fogo. Pedro tinha a palavra, mas Pedro também tinha o fogo. Fala comigo, palavra e presença. Palavra e o fogo. Não vá sem a palavra e sem a presença. Você tem que ter uma palavra de Deus, mas você tem que ter a presença para que a glória se manifeste. Novamente, Deus fala isso para Moisés, sabia? Deus fala para Moisés assim, Moisés, viu muitos milagres? Viu muitos milagres? Vi. O mar abriu. Moisés, agora você vai. E eu vou te dar vitória. Mas você não vai ter a presença. Porque eu não vou junto. O que Moisés fala para Deus, amigos? Moisés fala assim, Senhor, não me deixa ir sem a presença. Porque só saberão que somos o teu povo se a tua presença estiver conosco. A palavra, meus amigos, você pode ler, muitos podem ler e às vezes nem entender, mas só saberão que somos povo de Deus
quando nós tivermos a presença, quando o fogo de Deus se manifestar em nós e através de nós. Meu Deus, as pessoas não se convertem porque encontram conosco, nem porque temos uma boa palavra. Elas se convertem porque ouviram a palavra, mas elas sentiram a presença. A igreja de Atos, ela tinha muitas coisas. Ela tinha comunhão, ela tinha partir do pão, ela tinha muitos milagres, mas o que ela mais tinha era o fogo da presença. Ao partir o pão, tinha presença. Ao realizar milagres, tinha presença. Os discípulos andavam e tinha presença, e pessoas eram curadas. Ei, meus amigos, é a palavra e a presença que muda não só as nossas vidas, mas a vida daqueles que amamos. E eu já quero chamar o louvor para ir subindo. A igreja de Atos, ela pregava as boas novas. Ela pregava a palavra. E quais são as boas novas? Quais são as boas novas que Deus está nos chamando? Quais são elas? Tem tantas boas novas, mas a principal é: Jesus morreu e ressuscitou para transformar, para pegar homens e mulheres improváveis e transformá-los em filhos de Deus que carregam a presença. E é isso que nós precisamos anunciar, meus amigos. Existe uma geração sofrendo, existe uma geração se perdendo, sem saber que são filhos de Deus, sem saber que Deus pode transformar casamentos, sem saber que Deus pode transformar e libertá-los das drogas. Nós precisamos pregar as boas novas. Pode se colocar de pé no seu lugar e eu vou ler um último versículo. A Bíblia diz assim em Isaías 6, 8. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando. Eu nunca tinha prestado atenção, meus amigos, que o Senhor estava conclamando. Sabe o que é conclamar? É chamar com urgência. É chamar com urgência, é um coração estremecido. O Senhor não está apenas chamando, o Senhor está convocando, o Senhor está chamando com urgência. E fala assim: então ouvi a voz do Senhor clamando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então respondi, diz Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Meus amigos, há um pedido, o Senhor está conclamando, o Senhor está clamando, o Senhor está chamando com urgência: a quem enviarei? Quem são os filhos que vão mudar a história dessa nação? Quem são os filhos que vão ser aqueles que vão manifestar a glória de Deus?